Olá, meus queridos amigos e irmãos da Associação Espírita Caridade Canoas. Estamos aqui falando de Taquara, mas em nome da Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante, ao qual nós somos portadores de um abraço fraterno de todos os nossos irmãos, trabalhadores daquela seara do bem. Para nós é uma satisfação, uma alegria estar nos dirigindo nesse momento a esses nossos irmãos dessa associação, bem como a todos os que estão conectados conosco nas redes sociais dessa instituição. Quando nós somos convidados, e eu aproveito a oportunidade para agradecer a Daniela por esse convite, para falarmos de doutrina espírita, nós ficamos muito felizes, porque temos certeza que estaremos falando do Consolador prometido por Jesus. Porque quando ele, nos seus últimos momentos, estava conosco, aqui ainda no corpo físico, ele reunido com seus seguidores, seus apóstolos, ele informa que retornaria para junto do Pai e aquele grupo ficou um tanto quanto agitado, desconfortáveis, porque estavam eles acostumados, vinculados àquela luz que era o próprio Mestre Jesus. E André, que estava mais próximo dele, o questiona: Mestre, o que será de nós sem a tua presença? E ele, do alto da sua sabedoria, do seu infinito amor, diz essas célebres palavras que está no Evangelho: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que permanecerá convosco e vos esclarecerá tudo aquilo que hoje não tendes condições de saber. Mas com ele a luz surgirá. E mais, vos relembrará do que tenhais esquecido. Então aí nós vimos a proposta de Jesus, e se nós linkarmos com nossa doutrina, nós vamos ver que a proposta da doutrina espírita é nos esclarecer, tirar aquelas dúvidas, abrir aquele leque que Jesus, na época, não pôde nos informar pelo nosso nível de conhecimento ainda muito restrito, mas que no tempo certo, no século de 1857, surgia a 18 de abril a doutrina espírita, através do lançamento por Allan Kardec da primeira obra, o Livro dos Espíritos. Obra essa composta de perguntas e respostas, a qual aqueles que a estudarem com afinco, com perseverança, vão encontrar todas as respostas ao qual nós buscamos e nos angustia tanto. Então, quando nós somos convidados a falarmos de doutrina espírita, nós não temos dúvida de que estaremos falando do Consolador prometido. E eu me valho sempre dessa obra quando sou convidado a tecer algumas palavras sobre a doutrina espírita, porque não somos palestrantes, nós apenas repetimos ou tentamos transmitir aquilo que adquirimos através do estudo dessa doutrina maravilhosa. Então eu me utilizo normalmente do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos nos valer do capítulo 14 dessa obra, que tem o título Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Isso é um título bastante abrangente e bastante preocupante, porque quando nós vamos encontrar essa afirmação que abre esse capítulo,
Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso é tão sério, tão importante para a nossa reflexão, que o quarto mandamento que foi ditado mediunicamente a Moisés consta esse texto: honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E isso serve para nós de muita reflexão, até para sabermos como nós estamos entendendo todo esse processo de honra ao pai e à nossa mãe. Mas Jesus, quando veio a ter conosco, ele faz um esclarecimento que na época já podíamos entender. Porque quando ele faz referência a isso, ele diz também que a terra prometida, aquela terra material, ele transforma em pátria celestial, quando ele diz assim: meu reino não é deste mundo, é nele e não na terra que recebereis a recompensa de vossas obras. Então aqui fica claro que tudo aquilo que nós fizermos, de bom ou de ruim, enquanto a nossa caminhada nesse corpo físico ou em outras existências, tudo vai ter reflexo na pátria espiritual. Porque o nosso objetivo, quando nós lá no Livro dos Espíritos entendemos que Jesus foi o nosso modelo e guia na questão 465, ele vai, desculpe, falhou a questão, mas ele vai, Kardec, perguntar aos espíritos superiores qual o ser mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de modelo e guia ao homem, e a resposta mais curta: Jesus. Então, se ele é nosso modelo e guia, e ele faz essa afirmação, ele está nos mostrando que a nossa estada aqui é motivada por uma experiência que precisamos passar para poder nos tornarmos cada vez melhores. Porque quando Deus nos cria, ele nos cria simples e ignorante. Simples pela simplicidade do ser, e de ignorante de ignorar plenamente as suas leis, mas com um propósito. Cada um de nós temos esse objetivo. Fomos criados por Deus para atingirmos a condição de espíritos superiores, espíritos de luz. Todos nós, independente de quem quer que seja, qual é o estágio moral que nós estejamos, um dia seremos espíritos de luz. Então, quando ele diz meu reino não é desse mundo, ele vai nos propor essa reflexão, porque tudo aquilo que nós fizermos, ele vai ter consequências, boas ou má, porque aprendemos também que o plantio não é necessário, mas a colheita é infalível. Se plantou, se colhe. Então, a piedade filial, que é um subitem desse capítulo, vai nos permitir também aprofundarmos essa nossa reflexão. E ele vai nos colocar que o mandamento honrai o vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Não a pena, aquela pena que normalmente a gente sente por alguém que está com dificuldade ou passando por algum problema, que a gente fica, coitado dele, fica com pena, mas não se faz nada. A piedade filial, não. Ele tem uma outra perspectiva, tem um outro objetivo. Mas aqui, quando é dito que a lei geral de caridade e de amor é a consequência dessa ação de honrar o vosso pai e a vossa mãe, nos projeta também fazer uma reflexão do que Jesus nos trouxe. Quando ele é perguntado
mestre, qual o maior mandamento? E ele diz, honrai, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a gente resume aqui. Ele vai nos dizer, aí está todas as leis e os profetas. Então, ninguém pode amar a Deus sem amar o próximo. E ninguém pode amar o próximo sem fazer a caridade. E se referindo ao pai e à mãe, muito mais ainda é a nossa obrigação como espíritos que buscam a sua melhora constante. Porque aí quis Deus, quando fala lá para Moisés, né, mostrar por essa forma que o amor se deve juntar, que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso, para com eles, para os pais e as mães. Então nós temos que ter essa atenção, porque devemos ter por comportamento para com nossos pais, procedimento, essa preocupação de darem a eles todo o envolvimento de harmonia, de paz, de compreensão, de amor, de respeito, as atenções. Mas isso também a gente pode estender às pessoas que fazem, às vezes, de pais e mães. Quantos de nós não fomos ou não estamos sendo criados por uma avó, por um avô, por um tio, por uma madrinha, pelo um lar de acolhimento? Quantos nós? Então nós também devemos ter essa atenção para com essas pessoas, para com essas instituições, muitas vezes, para que eles possam dar seguimento às suas atividades e darmos, respeitarmos tanto aqueles que têm atenção para conosco, como uma estrutura que nos faz nos sentirmos acolhidos. E quando nós falarmos de honrar o nosso pai e a nossa mãe, podemos fazer alguma referência, né? Qual a forma de honrar o nosso pai e a nossa mãe? O texto anterior já nos dá uma ideia, mas nós podemos sintetizar mais para a nossa compreensão. Daí nós vamos encontrar que uma forma de assisti-los é dar a eles as necessidades primeiras, as mais urgentes, as mais necessárias do dia a dia, dar-lhe um repouso na velhice, cercá-los de cuidados como eles fizeram na nossa infância, porque nós sabemos que tivemos um carinho, uma atenção dos nossos pais. Irmos além, quando nós dermos o necessário, nós temos que pensar um pouquinho mais do que aquele necessário. Porque aquele necessário faz parte da nossa relação, né, do nosso semelhante. Agora, um pouquinho a mais, dar o carinho, dar atenção, dar uma palavra de ânimo, dar um sorriso, uma visita, um aperto de mão. E não sobrecarregá-lo de afazeres domésticos. Quantos nós já vimos pessoas que usam os seus pais para os encargos da casa, principalmente quando fica-se viúvo, sem companheiro, sem a companheira. Parece sim que precisam pagar, através de um trabalho, às vezes, braçal, aquele pouco cuidado que se tem para com eles. Ou, em outras vezes, reservam-se um cômodo da casa separado, porque não querem mostrar
os seus velhinhos, as visitas que os chegam no seu lar, porque a mão está trêmula, a comida não para no talher, cai ao chão, é feio, esconde. São as pessoas encarnadas, os espíritos encarnados, invisíveis dentro da família. Quando não os espancam porque urinou na roupa, fez as suas necessidades. São relatos pesados, mas a gente sabe que isso acontece. E a proposta da doutrina espírita é nos despertar para isso. Nós precisamos falar disso e colocar para com o conhecimento da sociedade que isso acontece. Abrindo um parêntese, eu tive a felicidade de participar de uma atividade num lar de idosos da nossa região, e um domingo à tarde, antes da pandemia, era feito todos os domingos à tarde o Evangelho no Lar musicado pelo um irmão nosso aqui da região, e num domingo desse eu fui convidado a estar junto. E tinha uma senhora, e nesse dia se enfeitava, ficavam todos, só senhoras, só velhinhas, elas se enfeitavam, ficavam todas, as cuidadoras davam atenção, e elas ficavam radiantes porque ia ter música para elas ouvirem, porque esse nosso irmão, ele é músico, ele é um artista da nossa região, então ele levava seu violão, cantava com elas, brincava, fazia o evangelho e depois fazia essa interação. E tinha uma senhora que estava bastante afastada, bastante alienada, e nós perguntamos a ela por que ela não participava. Porque ela estava muito triste. Por que a sua tristeza? Ah, porque eu estou aqui e os meus filhos não vêm me visitar. E isso nos tocou muito no nosso coração. A gente sabe que isso é algo que acontece com uma certa regularidade. Leva os seus pais para esses ambientes, para esses locais, e esquecem deles. Então nós temos que avaliarmos, analisarmos como nós estamos procedendo com nossos velhos. Porque a gente vê essas ações, essas atitudes, eu até fico um tanto quanto embargado, porque isso aí toca muito a nossa sensibilidade, a nossa emoção. Certos pais a gente tem, né? A gente sabe que se descuidam da condição de seus deveres para com seus filhos. Mas não é ao filho que deve ser feita a correção. É Deus, na sua infinita bondade, com as suas leis, que vai dar a ele o encaminhamento necessário para reparar esses seus desvios. Não o filho. O filho tem que cumprir para com ele a sua obrigação. E daí muitas vezes nós ouvimos pessoas, principalmente jovens, dizer assim: eu não pedi para nascer, eu não pedi para ter esses pais. Ou os pais dizer assim: mas o que eu fiz para Deus para ter esses filhos desse jeito? E aí que eu entendo a grandeza da doutrina espírita, porque ela vai nos mostrar um dos seus princípios, que é a lei da reencarnação, a execução, o processo da lei de causa e efeito. E quando nós dissemos assim, eu não pedi para nascer, leu de engano, porque nós às vezes imploramos
para nascer. Quem leu O Missionário da Luz, psicografado pelo Chico, ditado por André Luiz, vai encontrar lá a reencarnação do Segismundo. É um processo necessário para que viessem, através de uma existência terrena, uma reconciliação. Segismundo foi o causador de problemas para o seu pai, que está agora sendo preparado, fora preparado para recebê-lo. Mas a gente vai entender, e é no desenrolar da explanação, que houve uma preparação e uma concordância de ambos de se reencontrarem aqui na Terra. Eles vieram com esse propósito. E quem acompanhou algumas ilustrações que existem desse quadro, vai ver o empenho que foi feito, a programação que foi desenvolvida para que essa família se compusesse desses três espíritos, porque o casal foram vítimas, entre aspas, né, do Segismundo. E agora eles vão se reencontrar para o resgate. E foi acordado, foi acertado que seria assim. Mas quando a gente entra na carne, a gente esquece daquilo que foi acertado. E o futuro pai de Segismundo, ele cria uma resistência muito grande, porque ele ainda tem a revolta, tem o ódio dentro de si, em função de tudo que aconteceu para com ele. Então, há essa possibilidade, esse envolvimento para que o lar receba para que nós recebamos os nossos desafetos em nossos lares. Porque o filho problema, o marido problema, a esposa problema, a mãe problema, o pai problema, são oportunidades. Porque Joana de Ângeles nos diz que o lar é o laboratório para o qual se tem a possibilidade de reconciliação. Então nós temos essa visão, essa oportunidade de entender, através da doutrina espírita, que Deus não erra de endereço, em absoluto. Nós estamos no lugar certo e na família certa. Se nós temos nossos pais que têm dificuldade de relacionamento para conosco, ou temos nossos filhos que criam dificuldades, é porque precisamos esse contato, esse convívio, para exercitar aquela lei maior que é a lei do perdão. Porque a lei do perdão é também uma prática de caridade. Porque nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como é a caridade como entendia Jesus, e os Espíritos superiores respondem: benevolência para com todos, indulgências com os defeitos alheios e perdão das ofensas. Então, quando nós temos essa oportunidade de convivência, de aproximação, por mais difícil que possa parecer, é uma oportunidade que Deus nos dá, através da lei da reencarnação, de nós apararmos as nossas arestas como espíritos imperfeitos, vencendo o nosso orgulho, nosso egoísmo, e perdoar aqueles que nos atingiram. Ou também buscar, através da quebra do nosso orgulho, do nosso egoísmo, pedir o perdão daquilo que nós tenhamos feito, através de uma convivência, nos harmonizando cada vez mais. E aí nós chamamos a atenção e fazemos um convite a quem está nos assistindo, que
se aprofunde no conhecimento da doutrina espírita. Busque um grupo de estudo, busque uma casa espírita para questionar, porque nós não somos os donos da verdade, mas se tem, através das obras básicas da doutrina espírita, de toda a estrutura da doutrina espírita, elemento suficiente para entender tudo o que nos acontece dentro de um processo de lógica, onde não existe misticismo, não existe subterfúgios, é uma clareza, é o entendimento daquilo. Eu vou entender porque eu desenvolvi esse entendimento, não porque me disseram que eu tenho que entender assim ou diferente. Eu entendo porque é a clareza da informação que a própria doutrina espírita nos dá. Então procure. E outro elemento, outro método de extrema eficácia é a evangelização da família. Porque nós, nos evangelizando, nós vamos entender que ninguém é inimigo de ninguém. Nós estamos todos num processo de reconciliação, porque a vítima de hoje, entre aspas, foi o algoz de ontem. Isso nós vamos encontrar também nos quadros obsessivos, através de um estudo, de uma avaliação da própria doutrina, um trabalho mediúnico, que o obsessor de ontem, que o obsessor de hoje, desculpa, se considera a vítima de ontem. E a vítima de hoje foi o algoz de ontem. Então, se não houver esse trabalho de entendimento, vendo a oportunidade para nós resgatar os nossos débitos e fazer uma reconciliação através do perdão, a dor vai persistir e nós vamos estar sempre procurando, buscando uma vingança, uma explicação daquilo que nos acontece, um sentimento de animosidade, de dificuldade de relacionamento, de convivência. É fácil? Não, não é fácil, mas a todos nós cabe a oportunidade de reconciliar. Eu quero agradecer a atenção dos nossos irmãos, dizer que para mim foi muito gratificante ter conversado esses minutos e rogar a Deus, a Jesus, que ampare essa casa, que dê aos seus trabalhadores muita luz, muita paz e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.